Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Está começando agora o programa Deus é Importante para Você, com o presbítero Fábio Alves. Salve, salve, paz, seja bem-vindo, meu querido, a você que está aqui na rádio Canaã Gospel. Obrigado pela sua sintonia e sua companhia. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado e é um prazer enorme estar contigo. Eu sou o presbítero Fábio Alves e continuo até o final deste programa abençoado por Deus. Seja bem-vindo, meu querido, você que está acompanhando o programa Deus é Importante na sua vida. Estamos aqui hoje com o pastor Daniel, com o programa Perguntas e Respostas. Eu estou aqui em Canaã dos Carajás e ele está em Colmeia. O pastor Daniel é o pastor vice-pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Colmeia, no estado do Tocantins. Mas antes de apresentar ele, obrigado pela sua presença. Estamos ao vivo neste momento na rádio Canaã Gospel. A você, meu querido irmão, que está fora de Canaã dos Carajás, em outra cidade, estado ou outro país, muito obrigado. E é um prazer enorme estar contigo. Se você está em algum dos aplicativos de várias rádios que estamos cadastrados neste momento, seja bem-vindo. Estamos ao vivo também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no site da Rádio Canaã Gospel e também no blog, nos grupos do WhatsApp e também nos grupos de evangelização. Estamos em retransmissão neste momento. Aonde quer que você esteja, que o amor de Cristo chegue ao seu coração. Neste momento, eu quero apresentar o pastor Daniel, juntamente conosco, aqui na Rádio Canaã Gospel. A paz do Senhor, pastor Daniel. A paz do Senhor, presbítero irmão Fábio. Que alegria rever novamente o Senhor. Graças a Deus, a alegria nossa, né? E tem o nosso prazer em estar juntamente com você na Rádio Canaã Gospel para falar da palavra de Deus, os nossos deveres, para que possamos continuar nessa caminhada maravilhosa, firme o nosso passo no caminho, e não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas estar firme com Jesus Cristo até a sua volta maravilhosa para buscar a sua igreja amada. Amém. Amém. Pastor Daniel, aqui hoje nós temos um tema: sal da terra e luz do mundo. O que o senhor me diz desse tema? É um bom tema? Graças a Deus. É um tema muito maravilhoso, porque é uma palavra doutrinária a nós cristãos que já servimos a Deus. Ela nos ensina como nós portar nesta terra para preservar a situação do mundo e para refletir a glória de Deus como luz à sociedade. Que bênção. Sal da terra e luz do mundo. Graças a Deus. Uma comida sem sal e a terra sem luz. Meu Deus do céu. Duas Tem coisas que ser difíceis, temperado, né? Tudo temperado. Não pode ser sal demais também, e nem de menos. Verdade. Bora passar para a leitura? Bora. Vamos para a leitura. Nós vamos ler até o versículo 16. Mateus capítulo 5, verso 3, pelo tema. Estarei lendo juntamente com os irmãos. Vamos lá? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aqui no versículo 14, agora nos diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. E no verso 16, o último diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está
nos céus. Que bom. Muito bem. Essa passagem da Bíblia que nós estamos colocando hoje aqui, ela é uma passagem muito importante, porque ela fala para nós brilhar a nossa luz diante dos homens. Aí vem a pergunta. A primeira pergunta que eu tenho, justamente, está aí, pastor Daniel. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Quando se fala em brilhar uma luz de um ser humano para outro, aí vem a pessoa querendo se aparecer ou provoca muita inveja em outras pessoas. Mas aqui, para que veja as vossas boas obras. Aí, no caso, tá as boas obras que aparecem primeiro, né? E depois o versículo 16, irmão Fábio, para mim é o mais importante desse texto. Porque assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras. A luz, brilha com as nossas boas obras que nós praticamos aqui nesta terra, graças a Deus. E glorifique o vosso Pai que está no céu. Quando a pessoa vê um cristão verdadeiro, segundo a palavra de Deus, na sociedade, e ele começa a brilhar com o seu bom testemunho, graças a Deus. E quando ele brilha com o bom testemunho, ele traz o reflexo da luz de Deus às pessoas. E quando a pessoa traz o reflexo da luz de Deus às pessoas, a pessoa passa a glorificar ao nosso Pai que está no céu, através das nossas boas obras, graças a Deus. Aqui, pastor Daniel, e para os nossos ouvintes também que está aqui presente, aqui está falando que a luz que tem que brilhar, mas é a luz de Deus, Cristo. Não é isso, pastor Daniel? Isso. Não é a luz do homem. Não. Se for a luz do homem, provoca inveja. Pois é. As pessoas, às vezes, ficam na carne. Graças aqui a Deus. É para glorificar o Pai, não é isso? Isso. Vamos aqui Olha aqui, prevê, não, Fábio. Enquanto caminhamos, o mundo ao nosso redor espera ver em nós a transformação que só o Espírito Santo faz na vida de um pecador arrependido. Observando um espelho, relembramos alguns cuidados necessários essenciais, para que sejamos usados pelo Senhor, refletindo a glória do Senhor. Não, nós não temos glória nenhuma, nós não temos luz própria. A luz é Deus, e nós refletimos a luz de Deus aos homens. Que bom, né? Que bênção. Bênção de Deus. Aqui eu vou entrar na introdução aqui, que diz assim: nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. O sal e luz, como está, ilumina em lugar de trevas, e aquela tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual. Aqui, na verdade, esse tema hoje é sobre influência, não é isso? É sobre influência, influenciar, né, as pessoas. E deixa eu fazer uma pergunta. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor aqui. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual? Sim, conta sim. Por exemplo, presbítero não Fábio, eu comparo Deus sendo o sol e nós o espelho, certo? Deus, sol, nós o espelho. Quando a gente era criança, a gente gostava de pegar um espelho e ficar focando no sol para refletir o sol nas outras pessoas lá na frente, entendeu? Dá o reflexo do sol no espelho e o espelho reflete a sua luz nas pessoas. Era até ruim aquele reflexo no olho da gente, que é muito forte, né? E nós, como cristãos, nós precisamos direcionar a esse sol que é Deus, para que possamos refletir
a glória de Deus ao mundo e à sociedade, graças a Deus. E eles possam ver a glória de Deus através da nossa reflexão que nós trazemos à sociedade e ao mundo, graças a Deus. Então, o cristão é um reflexo da luz de Deus? É, isso. E devemos influenciar ou não, pastor Daniel? Devemos influenciar, sim, com nossos bons testemunhos, certo? Graças a Deus. Muito, muito. Olha, o sal, por exemplo, para preservar, né, o mundo que está se apodrecendo. E nós como sal, eu lembro ainda quando era assim garoto, dos 14 anos, 12 anos, 13 anos, meu pai tinha um açougue, e naquele tempo os açougues não tinham assim, os freezer para congelar aquela carne que não vende no dia. E tinha uma padiola de madeira, onde meu pai pegava a carne, retalhava, esfregava o sal na carne e ia colocando naquela padiola de madeira. E aí ia criando aquela salmoura, e a salmoura penetrava, e a carne ficava preservada, colocava no sol, ficava uma carne de sol com um sabor maravilhoso, graças a Deus por isso. E nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, como diz aqui a leitura que estamos aqui aprendendo, nós precisamos esfregar o sal da preservação ao mundo, para que o mundo possa ser preservado através da nossa vida, nosso testemunho, graças a Deus. Hoje tem a refrigeração que conserva carne, alimento, outras coisas, né? Isso. Mas nós vemos aí muito costume ainda de comer carne de sol, que é salgado, não é isso? Isso. É gostosa, o povo gosta, né? O povo acha Através do bom. sal. A pessoa que é cozinheiro também, eles precisa ter uma dose. A comida não pode passar, ser salgada e nem ser insossa. Ela tem que ter um sabor e fica saborosa através do bom tempero. Então, nós como cristãos, nós precisamos transferir o sabor de Deus às pessoas com a bem temperado, graças a Deus. Na nossa família, na sociedade, ter um bom testemunho, que tudo que falarmos agradar aos nossos ouvintes, graças a Deus. Pastor Daniel, aqui, ó, a você, meu querido ouvinte também que está aí, que tipo de influência você tem exercido nos lugares onde você mora? Seu trabalho, na sua casa, no colégio, na vida. Nós vemos que um cristão, para ele ser filho de Deus, primeiro precisa crer. E não é da vontade da carne, nem da vontade do homem que uma pessoa nasce de novo, é da vontade de Deus. Agora, a influência do mal, se ela influenciar mais do que o bem, a pessoa está correndo risco de perder a salvação. O que você acha disso, pastor Daniel? Isso aí, né? Não pode trazer influência mal às pessoas. Nós precisamos trazer uma boa influência, graças a Deus, à nossa sociedade. Bendito seja Deus para todo sempre. Então, nós como cristãos, precisamos dar testemunho e eles não ter o que apontar o dedo na nossa vivência na face da terra, no meio da sociedade tão corrompida, e que nós sejamos pessoas diferenciadas no meio da sociedade. E através disso nós influenciamos os outros a chegar a Deus também, através do nosso testemunho, graças a Deus. Olha essa pergunta aqui. A influência ajuda muito uma pessoa a ser um bom cristão? Se ajuda a pessoa a ser um bom cristão? Sim, claro que ajuda, sim. Nós estamos vendo uma pessoa, o testemunho dele, e nós queremos também ser uma pessoa cristã verdadeira diante de Deus. É uma influência maravilhosa, graças a Deus. Verdade. Isso é bom. Vamos passar aqui para o primeiro ponto, para que nós possamos dar seguimento. Está aqui, definição. Isso. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usado como tempero. Isso. Eu quero colocar uma passagem aqui, Daniel. Bem aqui está Jó 6:6. Eu vou colocar e o senhor vai explicar essa passagem para nós. Jó 6:6.
Pode ler. Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Claro que nós não vamos comer sem sal, né? Uma comida sem sal, talvez o médico até passe uma receita, e é uma dificuldade terrível, porque a comida sem sal, ela não é boa, ela tem que ser temperada, graças a Deus. E também não há sabor na clara do ovo. Comer a clara do ovo, a gente come, mas ela não tem gosto, parece, né? Agora, se tiver um salzinho bem arrumadinho, fica saborosa também, graças a Deus. Então, aí nós estamos vendo aí, se o sal for insípido, para nada presta, diz a palavra de Deus, a não ser pisada pelos homens, né? O sal não pode ser insípido, ele tem que trazer gosto e sabor à comida, assim como nós precisamos trazer sabor à sociedade que nos cerca, através da transmissão da palavra de Deus, como dando testemunho de verdadeiro cristão, graças a Deus. O que significa essa palavra insípido aí? Insípido é porque não salga, né? Não, o sal ele precisa trazer o tempero, e se ele não tiver a sua, como que fala, ele perde o sabor, né? O sabor, para poder trazer o sabor, o sal, para trazer o tempero, ele não presta, como diz Jesus na sua palavra, ele pode ser jogado fora. O sal ele precisa temperar, graças a Deus. Eu estava olhando no dicionário falando sobre o que mais faz um sal perder perder o seu sabor. Ele fica impuro. E os ingredientes dele ficam misturados, perde essa mistura, e o ambiente dele, quando está úmido, está molhado, ele perde praticamente boa parte do sabor. Agora, é interessante, isso, pastor Daniel, que o sal, ninguém vê o sal na comida. Vê não, ninguém vê o sal, só sentimos o gosto, não é isso? Verdade. Assim devemos ser, né? Isso, graças a Deus. Então quer dizer que o ser humano é considerado como sal. Jesus considerou, é uma metáfora, uma comparação, entendeu? O sal, Jesus comparou o sal como cristão. E a luz também é uma metáfora, uma comparação. Jesus trouxe essa palavra de ensinamento que serve para nós nos nossos dias em que estamos vivendo, graças a Deus. Por que, Daniel, o sal? Porque o sal é uma coisa de temperar, que não pode passar e nem pode nem ser de mais, nem ser de menos. Nós não podemos querer a jactância de querer achar que somos alguma coisa sem Deus, certo? Então nós temos que ter um tempero, graças a Deus, a nossa vida. Nem pode ser de mais, nem ser de menos. Um cristão genuíno na presença de Deus. Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade aqui na leitura? Bora. E diz também que ele é remédio, né? É remédio também, isso. E qual sentido que ele é remédio, o sal? O remédio no sentido de alguma coisa que, por exemplo, assim, para cicatrizante, uma coisa que serve, água de sal, coloca em um machucado, uma coisa assim, por diante. O sal como tempero, depois uma substância, e também é uma substância fertilizante, né? Para adubar, certo? Esses dias a gente foi lá na chácara e a minha esposa pediu para a gente comprar um saco de sal para cavar nos pés do coqueiro, da laranja, para poder colocar o sal. E quando coloca o sal ali, a fruteira passa a produzir mais fruto, porque o sal é um fertilizante, louvado seja Deus para todo sempre. E aduba ali com o sal o pé das plantas e ela passa a produzir mais frutos, graças a Deus. Então quer dizer que ele é um fertilizante também, né? Fertilizante também. Em terra arável, né? Agora aqui no 3 aqui está dizendo assim, ó, como substância que conserva os alimentos da deterioração. Isso, conserva os alimentos. Que nós falamos aqui há instante da carne, né? Que é de sol e assim por diante, não é isso? Uhum. Graças a Deus. É claro que não é fruta, né? Mas é parte de alguns alimentos que salga como carne, né?
Isso. E no 4 aqui diz assim, como sabedoria e graça no discurso. Uma É. pregação sem graça. Colossenses 4, versículo 6. Vamos Coloca aí para nós colocar? ver. Vamos lá. Aham. Olha aí, pastor Daniel. A vossa palavra seja sempre agradável, graças a Deus. Porque se nós formos falar aqui no nosso discurso, ou na igreja, ou qualquer lugar que nós for falar, se nós trazer uma palavra desagradável, a pessoa que o ouvinte não vai gostar. Então, a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, graças a Deus. Ainda estava dizendo que na família, por exemplo, o casal, como responder a esposa, como responder o casal, para nós não trazermos um atrito familiar ao filho, né? Como diz a palavra de Deus, não se susciteiras a vossos filhos, filhos, sede obedientes a vossos pais. Então, a palavra saudável e maravilhosa na família, na sociedade, e teremos uma vida maravilhosa, abundante em Cristo Jesus, com o tipo do nosso discurso, da nossa falada, da nossa pregação, e assim por diante, graças a Deus. A Bíblia comenta que a palavra, dependendo da palavra, ela suscita ira, não é isso? Dependendo da palavra, como? Dependendo do tipo de palavra. Suscita ira, isso, suscita ira, sim, senhor, graças a Deus. Ira, mas uma boa palavra temperada, ela acalma o coração, não é isso, pastor Daniel? Aqui eu quero ir para o tema, a parte 2 aqui, a importância do sal. Aqui diz assim, podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento, na medida certa de sal, é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada. Isso, a vida moderada. Comenta um pouquinho sobre a vida moderada aí, pastor Daniel. A vida moderada é a pessoa ter um autocontrole, um domínio próprio, entendeu? Ele pode pensar muitas coisas até, né? Mas ele tem que refrear a língua, a boca, para não soltar coisas desnecessárias às pessoas. Então, a pessoa pode ter uma vida bem moderada, suficiente, para que não venha desagradar as pessoas que nos cercam ao nosso redor, graças a Deus. Verdade. Isso é o que eu entendo, né? Aqui, eu peguei no dicionário aqui essa palavra moderado, ela apareceu para mim como temperada. Temperada e também com um autocontrole e um domínio, porque nós não podemos, entendeu? Tem que ser um nível direitinho, então, como tempero, que não pode ser de mais nem de menos. Um autocontrole e um domínio nas nossas vidas, graças a Deus. E aparece também a palavra aqui como ajuizada. Pessoa que ajuizada, tem juízo. Né? Tem que ter pensamento, né? O juízo nas coisas. Certinho, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Por isso precisamos ter muita sabedoria e um controle nas nossas vidas para que isso venha a acontecer, graças a Deus. Muito tempo eu não vi uma resposta tão interessante como eu tive com essa palavra moderação aqui. Diz também que é uma pessoa conciliadora. Conciliadora, pois é. E isso ordeira, é maravilhoso. Isso. Prudente e sem excessos, pastor Daniel. E sem excessos. Isso. Olha sem só excesso, que resposta, né? Sem excessos. Uhum. Pastor Daniel. Graças a Deus. Hoje nós sabemos que a influência ela leva uma pessoa para o buraco rapidão. Mas também pode levar uma pessoa para o céu. Isso. Hoje, por exemplo, a amizade que a pessoa tem, dependendo de quem com a pessoa anda, e ele foi influenciado. Graças a Deus. Uma vez que eu fui influenciado por algo, e através daquilo, eu tive um acidente, quebrei uma perna. Certo. Então, a influência realmente não é coisa boa. A pessoa que vai ter amigo, ele tem que ter amigo melhor do que ele. Pois é, e a influência é coisas ruins, né? E aí não funciona, né? Não dá certo. Porque se a pessoa, o mundo,
já é o suficiente para influenciar a pessoa para que não presta, não é isso? Uhum. Certo. Agora tem a palavra aqui também, equilibrada. É, O que você me diz aí? é a mesma função, porque o equilíbrio é uma coisa muito importante. A pessoa não pode pender nem para um lado, nem para outro. Uma direção, graças a Deus. Assim nós vemos aqueles trapegistas, né, que anda, às vezes, em um fio, no ar, e aquela pessoa tem que ter um grande equilíbrio, porque senão ele cai, não funciona, entendeu? Isso é o equilíbrio na vida da pessoa. Graças a Deus, que a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela ensina nossas vidas, graças a Deus, para que possamos ser fortalecidos no Espírito Santo de Deus em nossas vidas e através dessa palavra tão maravilhosa, nós podemos conter esse equilíbrio moral, espiritual, caráter na vida nossa, que possamos influenciar as pessoas através de uma vida bem equilibrada, graças a Deus. Aquele caboclo lá que o senhor falou a respeito do fio lá, ele andando naquele fio lá. Se ele pender mais para um lado, o que acontece com ele, Daniel? Ele cai, ele não subsiste cai, né? a sua função de equilíbrio, né? Isso é maravilhoso, graças a Deus. Tem que ser estabilizado lá em cima, né? Tem que estabilizar, tem que ter um equilíbrio. É uma habilidade maravilhosa, não é isso? Agora, quando nós falamos sobre... Agora, tem uma coisa, pastor Daniel, que tira muita gente do equilíbrio. Tira muito equilíbrio, né? Por exemplo, uma pessoa, ele equilibrado, ele pode ser uma pessoa equilibrado, mas nem sempre. Nem sempre. Porque surge coisas novas e ele não sabe lidar com certas coisas. Como tem coisas que ele não sabe lidar, às vezes uma coisa começa a pender um pouco para um lado e o Espírito Santo tem que puxar para o outro. Isso. Tem que ter um equilíbrio maravilhoso na nossa vida, não é isso? Graças a Deus, isso é importante. Louvado seja Deus para todo sempre. Graças a Deus. Não tem uma pessoa perfeita nesse mundo, só Jesus foi perfeito. Isso. Então, isso realmente é complicado. Eu vou dar seguimento aqui. O equilíbrio aqui, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, não é isso? A pessoa vai olhar, rapaz, mas aquela pessoa é sincera, uma pessoa equilibrada, não vê uma palavra diferenciada na sua vida. E aí a pessoa vai olhando para a nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos carta escrita e lida pelos homens. Eles estão vendo nós como viver, né? E aí quando eles verem assim, aí eles passam a dar glória a Deus pela nossas vidas, pela nossa boa influência que nós trazemos ao mundo e à sociedade, graças a Deus. Verdade. E o mundo está precisando de uma influência. Porque o que tem de má influência nesse mundo... Graças a Deus. O diabo, ele não pode arrancar nossa cabeça e o pescoço. Não. Mas quando ele não pode, ele vai trabalhar sobre influência, não é isso? Para matar uma pessoa? Isso. Ele tem seus servos e vai usar para poder... Porque a palavra de Deus diz: sabemos que nós somos de Deus. Nós que reconhecemos o sacrifício de Cristo e pela graça sois salvos por meio da fé, aí nós conhecemos a Cristo. E nós, por esse reconhecimento, pelo sacrifício de Cristo, diz que nós sabemos que somos de Deus. E todo mundo está no maligno. Entendeu? Então, quando somos de Deus, nós temos que influenciar as pessoas para que ela saia das garras do inimigo de nossas almas. E a palavra de Deus diz lá em Tiago que, através de nós, de nossas palavras, de nossa influência, nosso bom testemunho, nós salvar alguém da perdição do inimigo, nós estamos resgatando uma alma do inferno, diz a Bíblia Sagrada. E uma boa influência pode ajudar uma pessoa a chegar no céu? Claro, é a boa influência que vai fazer isso, né? Chegar, graças a Deus. Influenciar as pessoas. A palavra influenciar, ela é como se ela motivar uma pessoa a fazer o mesmo, não é isso? Isso, motivar a pessoa a fazer o mesmo, sim. Mas nós vivemos numa época, pastor Daniel, que, infelizmente, há muitas coisas acontecendo tristes.
Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, for crente igual aquele lá, eu não quero ser. Já vi muito isso acontecer. Isso. O senhor já ouviu alguém dizer que um dia, se for ser crente, eu quero ser crente igual fulano de tal? Já. Já. É porque é influência, né? Eu me lembro, presbítero Mão Fábio, que eu evangelizava muitas pessoas. Qualquer oportunidade que eu tinha para evangelizava as pessoas. Aqui na nossa cidade mesmo, em Colmeia. E um dia eu estava evangelizando uma pessoa, pregando o evangelho para ele, e falei que ele precisava aceitar Jesus, ser crente. Ele falou, eu ser crente? Aí ele falou para mim assim, olha para você ver, crente não paga o que deve. Nós não podemos trazer uma má influência às pessoas. Crente não paga o que deve. Aí eu fiquei um pouco contrariado, porque eu sou crente, mas os meus negócios sempre têm sido direito, né? E eu falei, olha, eu moro em Colmeia desde 1972. Falei, o meu nome é Daniel José de Souza. Procura se eu já comprei e não paguei em qualquer lugar na nossa cidade. Aí eu falei para ele assim, eu sou crente. Então, o crente que não tem tempero, não é sal, o crente que não é luz, o crente que não observa a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nossa vida, graças a Deus, ele nos dirige nossos passos e ele nos orienta o que podemos e o que não podemos fazer. Faz a diferença entre o certo e o errado. O Espírito Santo nos revela isso aí, graças a Deus por isso. Então, quando a pessoa não é isso, ele traz uma má influência, escandaliza a obra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus dizendo para Judas, bom seria se não houvesse nascido. Meu Deus. É dura a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não rodeia para falar. Verdade. Aqui tem, vamos passar aqui por o cristão como sal. Certo. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Vamos ler essa passagem, Daniel? Lucas, capítulo 14. Vamos lá? Pode colocar aí. Eu vou colocar agora. Lucas, capítulo 14 e verso 34. Eu vou colocar e o senhor vai ler e explicar para nós. Vou colocar o versículo 34 e o 35 para o senhor. Esse é a mesma passagem de Mateus, referência ao sal certamente bom. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torna insípido, como restaurar-lhe o sabor? Então, nós vemos aí que o sal certamente, o sal certamente bom. Sendo, caso, porém, torne insípido, um sal ruim, que não for bom, como restaurar-lhe o sabor? Né? Então, tem que ser, ele, quando ele não é bom, ele chega para ser pisado pelos homens, né? Coloca o 35 para a gente ver aí. Tá aí. Nem presta para a terra, nem mesmo, não presta para adubar a plantação, que falamos agora, nem mesmo para o monturo. Lança-se fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa pessoa que escandaliza a obra de Deus, ele vai ser lançado fora, né? Ele precisa ser lançado fora. Porque a palavra de Deus é firme. E como diz Jesus Cristo, bom seria se não Judas não houvesse nascido, pelo ato que ele foi praticar. Mas era para cumprir a palavra de Deus na vida, né? Graças a Deus. Quer dizer que se o sal perdeu o sabor, acabou. Pode jogar fora, professor Daniel. Pode jogar fora, ele não serve, né? Eu fiquei curioso a respeito dessa passagem na Bíblia e fui para o tempo atual, onde está mais moderno, a tecnologia está mais avançada. Eu fui procurar no Google a respeito de recuperar o sal. Daniel, não encontrei. E nem tem assunto falando sobre isso. Recuperar o sal. Não recupera, não tem jeito, né? Jogar fora mesmo. Jogar fora. Monturo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que significa jogar o sal fora, jogar o sal que está na vida da pessoa fora? O que é isso?
É porque ele não tem uma temperança e jogar fora, no caso, um desligamento, né? Porque a palavra de Deus que aquilo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligaram na terra será desligado no céu, graças a Deus. E Deus deu essa autoridade ao homem aqui na terra. O que dois ou três de vós concordarem acerca de qualquer coisa será concordado no céu. Então é a disciplina que a pessoa precisa ser levado. A disciplina é uma modo de entender sobre isso aí, entendeu? O ser humano, ele pode perder... O que é o sal na vida de um ser humano, pastor Daniel? O que é o sal? Só é o tempero, o domínio próprio, é o bom testemunho dele. Ele não precisa querer aparecer com muitas coisas, nem talvez quando ele faz a obra de Deus, que Deus responde, atende a sua súplica ou a sua pregação, alguém aceita Jesus, não. Importa que Jesus cresça e nós continua diminuindo cada vez mais, graças a Deus. E quando a pessoa, ele tinha esse sal, ele perde? Como que ele perde ele? Isso. Aí influenciando as coisas do mal, o pensamento das coisas que não agrada a Deus. Ele Não pode larga ser aquilo que era mais de Deus e influência começa a ir para outro rumo, é isso? para outro rumo, né? Desviado por caminho errante. Assim como fez o filho pródigo. Assim, ainda bem que o filho pródigo voltou novamente, né, depois. Graças a Deus. Vou fazer mais uma pergunta para o senhor, antes de nós prosseguir. E qual é esse tipo de sal hoje que mais está se tornando insípido hoje na vida de alguns cristãos? Qual tipo de sal? Como que é? Qual que é o tipo de sal que hoje muitos cristãos estão perdendo, se tornando insípido? O que que é? O que que é isso? Não entendi o final aí. Ó, Qual tipo de sal? qual o tipo de sal? Qual o sabor que muitos cristãos estão perdendo na atualidade hoje? Que está se tornando insípido? Que o senhor está perdendo na, na atualidade de hoje. Por exemplo, não, Fábio, a alegria e o prazer de servir a Deus, de obedecer a sua palavra. As pessoas não querem mais seguir. Hoje é uma inovação muito terrível e as pessoas acham que naquele tempo era cafona, era quadrado, e ninguém... Mas a Bíblia Sagrada diz que tudo muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre, ela não muda. E a pessoa, quando é desobediente, não anda honestamente conforme a palavra de Deus diz de nós, essa pessoa vai perdendo o sabor e não influencia aos outros, a sociedade. Olha e não vê sabor nenhum daquela pessoa de servir a Deus. Assim como eu disse há instante do crente que diz que o outro não estava correto e ele não precisava ser crente para ser salvo. Por quê? Porque o testemunho daquela pessoa não estava como cristão. Mas quando o testemunho da pessoa é verdadeiro, serve a Deus e não tem como apontar o dedo nele, ele está um sabor maravilhoso, influenciando as pessoas que possam chegar a Cristo. E a pessoa tem prazer em estar junto com aquela pessoa, porque a influência é maravilhosa, graças a Deus. Eu vou dar continuidade aqui, pastor Daniel. Nesse aspecto, o cristão deve expressar valores moral, espirituais do evangelho Isso. em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, da nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. Um cristão que perde identidade como cristão, eu acho que o sal sai da vida dele, não é isso, pastor Daniel? Um cristão. Como que é? Um cristão que perde a identidade. Sim. Como cristão. Um cristão que perde a identidade. Ele perde. Ele perde. Sal. Ele não se torna um cristão mais, né? É como o porco que
pode dar um banho no porco, lavar ele bem limpinho, ele fica um pouco diferenciado, né? Mas o cristão, ele precisa de humildade, natureza. E o porco, se ele não muda de natureza, quando solta o porco, ele vai para a lama de novo. Então, a pessoa volta para a lama outra vez. Por quê? Porque ele deixou de influenciar e de ter esse tempero na vida, que é o sal, graças a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. E ainda aqui, ó, não esqueçamos, portanto, que a nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, vós sois o sal da terra, graças a Deus. Todo cristão é sal da terra, né, pastor Daniel? Por Todo isso que cristão tem que valorizar tem que ser a sal sua da vida. terra. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Bendito seja pastor Deus. Daniel. E vai servir também para todos nós. Em todo tempo da vida tem alguém olhando para o nosso exemplo? Em todo tempo tem. Nós somos carta escrita lida pelos homens e os olhos estão assim, tanto o dos homens como o de Deus, porque em Salmos está escrito que os olhos de Deus estão como chama procurando os fiéis da terra, como lanterna, né? Caminhando. E assim somos nós, graças a Deus. Vamos para o segundo ponto aí? Bora. A luz ilumina em lugares em trevas. Graças a Deus. Conceito físico e metafórico. Vamos lá. A luz concede dos corpos celestes, própria, estrelas, refletida, lua, planetas e etc. Isso. Que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Então quer dizer que a luz, ela quando chega, ela clareia, não é isso, pastor Daniel? Isso. A luz, não, quando a luz está, não há trevas naquele lugar, porque ele é luz, a pessoa, certo? Graças a Deus. E ela, aqui nós vemos como a luz do planeta, não é isso? E a luz, ela precisa de brilhar, graças a Deus. E precisa ser vista pelos homens. A nossa luz, Mateus 5, 14 a 16, que é do texto que lemos. Ela precisa ser vista pelos homens, graças a Deus. Verdade. E há, presbítero Monfábio, duas preocupações para que a luz brilhe. Primeiro, nós devemos ter humildade e segundo, perseverança para a luz brilhar, certo? Humildade. A humildade, a luz principal e cristão, a luz principal é Cristo. E nós somos luzeiros, porque nós vemos que as estrelas recebem o reflexo do sol e elas brilham. É um entendimento que a gente não tem luz própria. Quem é luz é Cristo, é Deus, é Jesus, né? É os apóstolos. Veja bem. E no símbolo da humildade, nós somos luzeiros. Está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Pode colocar aí para ver se você. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Pode ler. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como os luzeiros do mundo, como astros do mundo, como outra tradução diz. Certo? Então, Deus é luz e nós somos luzeiros. Assim como o espelho, falei agora espelho que reflete Deus na nossa vida, e da nossa vida nós reflete a glória de Deus aos homens, a nossa luz, graças a Deus. As nossas obras devem brilhar, diante dos homens, mas em humildade, graças a Deus. A luz do cristão permite que o mundo veja suas obras e glorifiquem a Deus. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Então, primeiro tem que ter humildade, porque a pessoa não pode ter jactância, se exaltar, ou coisa semelhante, porque
Nós somos vasos de barro. E a honra não pertence a nós. A honra pertence a Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Olha essa pergunta aqui, pastor Daniel. Quem influencia mais hoje? A luz ou as trevas neste mundo de podridão que nós vivemos? Tem uma luz aqui atrás de mim, aqui, as trevas, isso. As trevas, ela influencia para as trevas. Mas a pessoa que conhece a Deus, as trevas não vai influenciar a luz. A luz que precisa influenciar as trevas. Mesmo que muitos não chegam ao conhecimento da verdade de Cristo. Mas se tornam conhecedores que não obedecem à palavra de Deus. Mas presta atenção à pergunta. Quem está influenciando mais hoje no mundo? Quem está mais forte? As trevas? A luz ou as trevas? Tem que ser a luz de Cristo que precisa influenciar mais. As trevas estão aí, porque os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz, não é isso? A própria mais Bíblia prudente. Falou sobre isso, né, pastor Daniel? A Bíblia comenta sobre isso. Que é então, mais prudente do que os filhos da luz. Eles são mais prudentes, é sobre suas leis que eles querem colocar para ser votada e aprovada para prejudicar a luz, as trevas. Então as trevas eles lutam. Brigam. A serviço de Satanás. Eles escandalizam, eles fazem o que puder. Isso. Para que eles consigam o que eles querem. O pois cristão, uma verdade. Se houver uma ameaça, ele corre. Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui, pastor Daniel. Importante aqui, para nós. Não. A influência do cristão, todos os cristãos, deveria ou não deveria entender que todos nós estamos influenciando para Deus? Deveria. Não deveria, deve, né? Devemos. Deve. Né? Deve. Graças a Deus. Quando Jesus mandou influenciar, quando ele mandou se tornar luz do mundo, foi uma ordem, né? Seja luz. Uma ordem, né? Ele não falou que nós tínhamos que ser. Ele falou, vós sois. Não deu uma opção, né? Sois luz do mundo. E essa luz, ela pode ser escondida, pastor Daniel? Não, ela tem que ser refletir. Veja bem, presbítero Fábio, para refletir como espelho a glória de Cristo, preciso ter um rosto descoberto, certo? O Moisés, quando subiu no monte, que ele desceu do monte após ter escrevido as tábuas da lei, ele desceu e aí o povo não suportou olhar para o rosto de Moisés, porque estava muito brilhoso. E eles pediram que Moisés cobrisse o rosto, tampasse o rosto, para que eles pudessem conversar com Moisés. Eles não suportavam. Mas agora, após o véu ter rasgado de alto a baixo, através do sacrifício de Cristo, agora nós precisamos brilhar com o rosto descoberto, não o rosto coberto. Veja bem, assim como um espelho deve estar descoberto, se você chegar perto de um espelho e o espelho estiver coberto, não vai refletir a sua imagem. Para refletir a sua imagem, você precisa ter o rosto descoberto. Esse espelho descoberto. Olha, necessitamos a imagem, para refletir a imagem, determinado objeto. Nós também necessitamos de que nada interponha entre nós e o nosso Deus. Viu, presbítero Fábio? Se eu querer brilhar, a minha luz brilhar, não pode ter nada que atrapalhe entre mim e Deus. Não pode ter um pano cobrindo o espelho, tá? Então, não vamos refletir a glória de Deus se a imagem não for nítida. O véu que separava o homem de Deus foi rasgado por ocasião da morte de Jesus na cruz. Este gesto sem par possibilitou que a glória do Senhor rebrilhasse em nossa vida.
O acesso que temos à sua presença foi garantida pela morte e ressurreição de Cristo. Vamos desfrutar, portanto, dessa comunhão maravilhosa com Deus. Olha, para refletir como espelho a glória de Deus, de Cristo, precisa estar limpo. Limpo. Se nós não estivermos limpo, veja bem, muitas vezes a imagem refletida no espelho, olha, não é nítida. Por quê? Porque o espelho está sujo. Aí precisa o quê? Precisa limpar o espelho para que possa a imagem ser sem sujeira. Não tem brilho. Não tem brilho. Por quê? Porque nas manchas internas, ou até mesmo poeira, dificulta a nossa visão. Assim também, os nossos pecados encobrem o rosto do nosso Deus, e as nossas iniquidades nos separam do Senhor. Isaías 59, versículo 2. Então, entendeu? Olha, se desejamos refletir a sua glória com todo o brilho e perfeição, busquemos diariamente purificar a nossa vida, confessando os nossos pecados, na certeza de que Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda iniquidade. Aí, presbítero não Fábio, vem a história de Jesus Cristo, que quando ele foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. O Senhor é o meu Senhor. Aí Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, se não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse assim para Jesus: Senhor, então lava os pés, a cabeça, pode dar banho em mim. Lava tudo. Não precisa, Pedro, não precisa, porque você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Agora, os pés, presbítero não Fábio, nós sujamos todo dia, nós pecamos todo dia, e todos os dias, a Bíblia diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova cada dia. Glória a Deus. Orando a Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, e Ele purificará a nossa vida, graças a Deus. Isso é que é o importante da salvação em Cristo Jesus, e ter essa certeza maravilhosa que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E todos os dias nós temos que entrar no altar de Deus, através da oração, graças a Deus, para que possa pedir perdão e Ele nos purificar de todos os nossos pecados. Glória a Deus. Amém. Que bênção, né, pastor Daniel? Bênção Graças de Deus. a Deus. Esse véu, esse pano que tampa aí o espelho que o senhor estava falando, isso. Na prática, o que é isso, pastor Daniel? Isso Na vida de um homem. É o pecado, é a sujeira na vida da pessoa, é a transgressão, né? E quando a pessoa está transgredindo, né? Aí tem uma divisão entre nós e Deus. Não estamos vendo e não podemos refletir, porque estamos errando. O mundo, a sociedade está vendo o nosso erro, certo? Mas nós precisamos ser limpo, graças a Deus, para que possamos refletir esta glória. Pastor Daniel, tinha um certo homem que estava contrariado com alguns problemas, e ele tomou a decisão de largar de servir a Deus e ir para o mundo. Aí ele foi para a festa. Chegou lá, aproximou daquela festa, estava entrando, e ali ele deu um tempo ali, perto daquela porta, de repente apareceu uma pessoa que conhecia ele e perguntou ele: o que você está fazendo aqui? Ele falou: não, estou contrariado, eu vou acabar com a minha vida, eu vou entrar na bagunça mesmo agora, eu vou entrar no mundo. Aí aquele caboclo que conhecia ele falou assim: rapaz, você é crente, moço, vai embora, sai daqui, vai embora. Você é crente, rapaz, vai embora daqui. Eu não posso ficar nesse lugar. A luz não pode ficar no meio das trevas, pode ficar na vez. Onde a luz está, não há trevas. Agora, se a pessoa entrar num lugar que Deus não agrada, né? Nós temos que desviar desse lugar da Bíblia Sagrada. A pessoa que estava lá no mundo deu uma lição de moral nele, falou: rapaz, você é crente, você vai embora.
Eu lembro também de uma outra história que o pastor Gildásio contou, que um pastor estava muito rebelde e ele deixou de fazer aquilo que era agradável a Deus na carne e foi também para discoteca e começou a dançar lá e começou a tipo fazer uma farra lá, dançando, aprontando lá. De repente tinha uma dançarina lá e essa dançarina chegou perto dele e falou assim: "Pastor, o que o senhor está fazendo aqui, pastor?" Pois é. Aí ele falou: "Não, eu larguei." Ele falou: "Não, você não largou, não. Tem dias que eu estou falando para Deus. Eu tô falando, tem dias que eu tô falando para Deus que o dia que Deus trazer um pastor aqui dentro dessa discoteca aqui, eu vou aceitar Jesus e vou largar isso aqui." Olha aí. Aí levou ele lá e ela aceitou Jesus. E ele falou assim: "Rapaz, e é o senhor? O senhor não largou, não. O senhor veio aqui foi por causa de mim." E ele consertou a vida dele também. Os dois consertou a vida, né? Tem Pois é. coisas Graças a engraçadas Deus. nessa vida. Isso. Então, a gente não percebe que a luz do mundo, a pessoa, se ele for luz, não tem jeito de esconder alguma coisa refletido. Por mais que a pessoa não queira ser. Isso. Graças a Quando um Deus. cristão ele chega num lugar, a pessoa já não chama ele logo de irmão? É. Chama ou não chama, pastor Daniel? Chama. É porque reconhece a gente, né? O senhor conhece quando é um cristão? Aí, conhece. Eu Somos conhecidos. Somos cartas escritas, ele está lendo a nossa vida e vê realmente aquele que serve a Deus. É diferente. O brilho. Percebe o brilho. Graças a Deus. Isso é benção. Bora dar continuidade aqui? Eu quero que o senhor leia, aí falando aqui que metaforicamente é Deus, se aplica a Deus. Abra aí para nós aí na Bíblia, aí, em Salmo 104, no verso 2. 104, verso 2? Verso 2. Salmo 104 e no verso 2. O senhor pode ler. 104 e verso 2. Está escrito assim, olha. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus como uma cortina, graças a Deus. Lê novamente, pastor Daniel. Ele cobre-se de luz como de uma veste. Estende os céus com uma cortina, graças a Deus. Explique isso para nós, pastor Daniel. Essa é a palavra, bem diz, ó meu amado Senhor, tudo que Deus meu, tu és magnificamente, magnificíssimo, está vestido de glória e de majestade. Essa pessoa é o próprio Deus, graças a Deus, que ele cobre-se de luz como uma veste, o resplendor de Cristo. Né? O resplendor de Cristo. Como eu disse há instante, nós somos espelho. Deus ele veste de luz, é o reflexo da luz. E como nós, como espelho, nós vamos refletir. Ele é a luz. Olha aqui, ele cobre de luz como de uma veste, está a luz brilhando. Dentro dele brilhar, bate em nós em espelho. E quando somos espelho aqui, nós refletimos a glória de Deus nas outras pessoas, graças a Deus. E, estende os céus como uma cortina, graças a Deus. Isso é maravilhoso, é o próprio Deus. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Glória a Deus. É o Deus Todo-Poderoso. E é tão importante para eles não falarem que, segundo a palavra de Deus, quando nós formos transformados desse corpo para o outro corpo, desse mortal ao imortal, nós vamos ser semelhantes ao corpo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus. Isso é que glória, né? Se, por exemplo, o Sol, ele tem ondas eletromagnéticas, igual o rádio. O rádio também tem ondas eletromagnéticas. Isso. Só que são um tipo de ondas diferente. Essas ondas do Sol, ela chega até a Terra. Se a Terra fosse plana, toda plana, e não fosse redonda, toda a Terra era iluminada o tempo todo e não teria escuridão. Não existia isso. Agora, pastor Daniel, o que eu percebo na vida, assim, que quando a luz chega, ela clareia. Onde ela chega, ela ilumina tudo.
E uma pessoa que está em trevas, quando ele é iluminado, ele é esclarecido e ele passa a ver, ele corre para os pés de Deus e ele é influenciado a seguir a Deus e seguir o caminho de ir para o céu. Mas quem está nas trevas, ele nada vê e ele vai para um lugar que ele nem sabe para onde está indo. Isso. Como diz o ditado, ele não enxerga um palmo à frente do nariz, não é isso? Não enxerga. Não sabe a sua direção. E o pior e o triste é que vive em trevas e não sabe nem o que está acontecendo consigo mesmo. Verdade. Uma pessoa que vive em trevas é muito triste. Quantas pessoas estão na escuridão? O próprio Jesus disse assim, o que ele falou sobre a luz, professor Daniel, a respeito da luz no ser humano? Vamos colocar essa parte na Bíblia? Vamos lá colocar lá. Vamos colocar aqui João. Vamos colocar aqui em João, no capítulo 3. E vamos ler essa passagem. O que Jesus falou sobre a luz? Vamos aqui pegar mais no final, aqui no verso, depois do verso 16. Aí eu vou deixar o senhor ler e explicar para nós. Pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa luz é Cristo Jesus. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, graças a Deus. Cristo é a luz e ele é o nosso Salvador. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Graças a Deus, precisamos crer e acreditar. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Graças a Deus. Presbítero Fábio, eu vou ler aqui, para explicar esse texto aí. As suas obras eram más. Mateus capítulo 7, primeiramente. Mateus capítulo 7, versículo 21 a seguir. Quer ver? Vou ler aqui na Bíblia aqui. Mateus 7, versículo 21 diz assim, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Essas pessoas não tiveram obras. Agora aqui, presbítero, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34, diz assim, olha, 34, disse-lhe, aqui 25, a partir do 34, fala assim, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, olha, as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à esquerda, olha, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então o justo que estiver do lado da direita, lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, com sede e demos de beber, e quando te vimos estrangeiro hospedamos, ou não te vestimos, e quando te vimos enfermo em prisão, fomos visitar. E o rei responderá, para ele dirá, em verdade eu digo, que quando fizeste a um dos pequeninos, a mim me fizeste. Então, presbítero Fábio, diz a palavra de Deus, que se uma pessoa estiver com necessidade de fome, de roupa para vestir, sem alimento, e ele chegar perto de nós e dizer assim, olha, eu estou com fome,
eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir. E eu dizer para ele somente assim: eu vou orar por você e você vai ficar bem. E não dar nada para ele, não dar comida para ele comer, não dar veste para ele vestir, para ele esquentar. A Bíblia diz que nós não fizemos nada. Só orar não adiantou. Certo? Então, os que tiveram à esquerda aqui, nesse pronunciamento do julgamento de Jesus, essas pessoas perderam. Talvez eles tiveram fé, eles profetizaram o nome de Cristo, diz a Bíblia. Eles falaram coisas, Senhor, Senhor. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, mas eles não tiveram obras. Eles perderam por causa das obras. A salvação realmente é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É por quê? É porque através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós acreditamos e através desse sacrifício, porque o mérito meu não salva. Por exemplo, a pessoa se tiver somente obra, não salva. Mas diz a Bíblia que a fé é aperfeiçoada pelas obras. E ainda, a fé sem as obras é morta. É um conjunto maravilhoso de fé e obras para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, o que estamos aprendendo nesta hora, na leitura, é que a nossa luz vai ser vista através de nossas obras. Olha o versículo 16, né, do texto da revista que estamos vendo. Ó, o versículo 16 fala assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está no céu. Através das nossas boas obras, os homens glorificam a Deus. Amém? Aqui ficou o último versículo aqui, pastor Daniel. Lê ele para nós aí. Sim. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ele não chega para a luz, para as obras não ser manifestas, porque ele não tem obra. Mas agora, quem tem obra, graças a Deus, ele está aí reconhecido pelos homens, graças a eles, vê as obras e eles passam a glorificar a Deus, graças a Deus. Vamos aproveitar outra passagem na Bíblia aqui, João capítulo 4, aliás, João capítulo 1, vamos para esse versículo. João, sim, no mesmo capítulo aí, vamos lá, capítulo 1, no mesmo livro aí, capítulo 1 e verso 4. Nós vamos ler 3 versículos aí. Pode ler, pastor Daniel. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Graças a Deus. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então a luz tem que prevalecer. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. A Bíblia... Graças a Deus. É uma bênção, né? Bendito seja Deus para todo sempre. João Batista apareceu antes de Jesus como luz, né? No deserto. Isso. Luz no deserto, e o povo ia atrás dele. Graças a Deus. Incrível. Aqui vamos passar aqui o cristão como luz. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus, não há dubiedade. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que ele seja viva como luz deste mundo, ao referir-se ao crente como luz. Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Graças a Deus. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor, que o senhor acabou de falar, de fé, de manifestos na vida do crente e por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Meu Deus, é incrível. E vamos aproveitar e vamos ler este versículo aí também, pastor Daniel. João capítulo 15. João capítulo 15. Verso 8, não é isso? Isso. Vamos lá. 8. Você já pode até ler aí. Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muito fruto, e assim vós tornareis os meus discípulos, graças a Deus. Se a Através das boas pessoa, obras, da luz brilhar, né? Aí o Pai de Jesus Cristo é glorificado através das nossas obras, né? Graças a Deus. o E cristão, nós produzimos fruto, assim se tornareis meus discípulos através das boas obras que praticamos na terra. aqui, ó, eu percebo nessa lição, o que eu percebo nessa lição? Eu percebo que Deus, ele aparece neste mundo através do cristão, É, para outras pessoas, como certo. exemplo e como luz para clarear o coração de uma pessoa que está em trevas, e também como exemplo de vida daquilo que deve se comportar diante da sociedade, perdida, Verdade. apodrecida e abalada nesse mundo, cheio de pecado. Um cristão, pastor Daniel, ele não pode topar tudo. É, Não pode. pode O não. cristão, ele não pode aceitar tudo que oferece, não. Verdade. Tanto que, se ele topar, imediatamente, a consciência dele pesa na hora. Certo. Agora, é claro que o cristão também não é perfeito. Ele tem pecado, ele falha, ele erra. Falha. E por isso precisamos renovar o nosso homem interior todos os dias. Não é isso? Verdade. Todos os dias. Reconhecer que é um pecador diante de Deus. Olha só o Graças que a esse Deus. versículo está dizendo aí, pastor Daniel. É, Nisto é é, glorificado o meu Pai, através da vida de uma pessoa, é glorificado isso. através de... Deus é glorificado através de uma pessoa, em É que tem verdade. muito fruto. Essa pessoa, ele acaba dando muito fruto para Deus. Certo. Assim vos tornareis os meus discípulos, como aquele discípulo que andou com Jesus. Ou não é Isso. verdade? Verdade. É claro que nós vivemos numa outra época, Para muito nós diferente. refletir, para nós refletir, para não falar, como espelho a glória de Deus, é preciso estar bem direcionado. Às vezes precisa assim, olhar unicamente para Jesus, unicamente para Ele, não é? Que é Uhum. autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ter bem direcionado, ó, mesmo descoberto e limpo o espelho, aí, vamos supor que o espelho tiver uma sujeira, uma coisa diante de nós, e Deus, não, a nossa luz não vai refletir, certo? Mas mesmo depois que limpa o espelho, bem limpinho, graças a Deus, aí precisa estar bem direcionado ao espelho, porque senão ele não vai dar reflexo. Como nós estamos no espelho, o sol bate no espelho, e nós direciona aquela manchinha da claridade lá na frente, e queremos direcionar direitinho onde estamos querendo refletir. Olha aqui, mesmo descoberto e limpo o espelho, só é capaz de refletir o objeto para qual se direciona. Para qual se direciona. O cristão que não está em sintonia com o Senhor, em sintonia com o Senhor, corre o risco de refletir outras imagens. Pode refletir outras imagens, o qual o mundo vai olhar e ver que está escandalizando a obra de Deus. Ao direcionar o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, passamos a refletir cada vez mais a sua glória através de nossas vidas. E assim, de glória em glória, somos transformados e sua luz se revela em nossa vida. Quanto mais a nossa luz brilhar, mais Cristo será visto em nós. Glória a Deus. O mundo, a sociedade, precisa ver Cristo em nossas vidas. Nós somos a semelhança dele, graças a Deus. Imagem e semelhança fomos criados. E através de estar bem direcionado a Jesus Cristo, graças a Deus, cada dia a nossa luz revela em nossa vida que quanto mais a nossa luz brilhar, mais Cristo será visto em nós. Amém. E quanto mais uma pessoa brilhar pelo poder de Deus, mais ele é uma pessoa feliz e abençoada por Deus, não é, pastor Daniel? Graças a Deus.
é mais feliz, uma pessoa muito mais contente na vida. É claro que Verdade. não tem ninguém, existe pessoas que não têm sofrimento e dores. Todo mundo É, sofre nessa vida. Não tem ninguém que escapa, todo mundo sofre. Até uma pessoa para nascer neste mundo já nasce sofrendo. é verdade. Agora, a questão de... Há uma diferença muito grande. Por exemplo, um cristão, quando ele quer sentir alegre, feliz, porque aqui está dizendo bem claro, É, caracteriza-se pelos atos de amor. Quem tem amor na vida é muito melhor. Fé, é, manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Aí aqui, logo a vontade de Deus que as nossas boas obras resplandeçam como luz e seja vista por todos os homens e este glorifiquem a Deus. verdade. Graças a Deus. É Glorifica a Deus maravilha. por causa da nossa vida. Então, É. é bom E alguém... essa glorificação que fala aí, é através das nossas obras que ele vê a luz de Deus nas nossas vidas, sabia? Não é? Através da É através própria das obra obras. da pessoa, né? Graças a Vamos passar Deus. aqui para a luz em lugares de trevas? A luz Vamos. em lugares de trevas. Isso. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o Verdade. tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da A luz própria do vida. mundo é Por meio da própria vida, aí, pastor Daniel. isso. Graças a Deus. E olha aqui, sabe? Espalhar a luz do mundo. A luz do mundo é Cristo. Nós temos que espalhar Cristo, evangelizar a sua palavra às pessoas. Certo? Ó, graças a Deus. Ó, pelo meio da própria vida. Veja bem, aqui nós temos aqui um subsídio que fala sobre o auxílio bibliológico que dá-nos a explicação do reino de Deus, a respeito do impacto do reino de Deus. Nos compromissos cristãos, ele tem de dizer o seguinte: olha, ao ouvir que procuramos um reino, você imagina, sem fazer nenhuma pergunta, que estamos falando de um reino humano. Um reino humano. Certo? Porém, estamos falando daquele reino que é Deus. Que é Deus. Que também é mencionado na confissão de fé, feita por aqueles que são acusados de serem cristãos. Existem lugares na face da terra que o cristão ele não pode pregar o evangelho. Ele se é acusado e é levado perante a lei que é daqueles países. Sendo acusado por ser cristão. Graças a Deus. Embora saibam que a morte e a punição da pessoa, porque ele é cristão, e se ele dizer que é cristão, continuar sendo cristão, a morte será a punição, né, daquela pessoa. Embora sabendo daqueles que o confessam, pois se procurássemos um reino humano, também deveríamos negar o nosso Cristo, porque era reino humano, não tinha nada a ver, para que não fôssemos mortos. E tentaríamos escapar à detenção, para obtermos aquilo que esperamos. Mas como os nossos pensamentos não estão fechados no presente, não nos preocuparmos quando os homens nos matam, não preocuparemos quando os homens nos matam. Por exemplo, presbítero irmão Fábio, nós aqui nesta terra, a nossa vida é passageira. E todos nós vamos entrar naquele caixotinho para ser sepultado, certo? Vamos ser lançados. Agora, se a pessoa como cristão, ele ser executado, ele vai só antecipar, porque ele vai passar da morte para outra vida, que é o mais importante. Olha, tentaríamos escapar da detenção, porém, obtemos aquilo que esperamos.
Mas como os nossos pensamentos não estão fechados no presente, na hora da agora, não nos preocupamos quantos os homens nos matam. Uma vez que a morte também é uma dívida que precisa, de qualquer modo, ser paga. Todos vão de morrer, exceto aqueles que esperarem o arrebatamento da igreja em vida. Esses vão ser transformados desse corpo para outro, mas todos vão morrer. Agora, como cristão, se devemos padecer e ser proibido do evangelho, precisamos ter a coragem de entregar a nossa vida por amor a Cristo. Louvado seja Deus. É o que falou aqui no texto, aqui, com a própria vida, da luz em lugares de trevas. Amém? Aqui tá dizendo assim, ó, o cristão não pode manter sua própria... O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Graças a Deus. Isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pastor Daniel, uma pessoa, ele não tem como nascer de novo se Deus não se revelar a ele. Isso. Precisa ser revelado e a pessoa reconhecer o sacrifício de Cristo. Aí ele nascer de novo é uma mudança de vida total, radicalmente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, graças a Deus. Uma pessoa, para ele mudar de vida, primeiro precisa crer. E se a influência do mundo tampar o entendimento dele para ele não crer? Isso, tem que acreditar. E outra coisa, a Bíblia comenta também que a pessoa nasce de novo não é pela vontade da carne, do sangue e nem do próprio homem. Mas é da vontade de Deus. Que se revela aí, ó, tá aí, ó. Não é pela própria força, mas é pela luz do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Graças a Deus. Vamos passar aqui para o terceiro ponto aí? Vamos lá. Bora, terceiro ponto. Discípulos que influenciam. Agora chegou aqui nos discípulos que influenciam. Aí tá aí. E eu acredito assim, se todos os cristãos... Você já imaginou um mundo, pastor Daniel, que todos os homens obedecessem a Deus? Que todo mundo tivesse uns aos outros, se influenciasse para exaltar e glorificar o nome de Deus sem parar? E ninguém tivesse prazer no pecado? Onde ninguém tivesse medo de morrer? Ninguém tivesse medo de ninguém? Onde todas as nossas famílias tivessem segurança? Você já imaginou que mundo seria? Mesmo ainda estando na terra? Maravilha. Graças a Deus. Meu Deus, como seria bom, né? Vamos lá? Discípulo que influencia. Sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Aqui está, interessante. O cristão deve aparecer, pastor Daniel? Não, a Cristo que aparece na vida dele. Como diz João Batista, importa que ele cresça e se esforçar nadinha. Ele não precisa nem se esforçar, aparece mesmo. Não, ele faz a obra de Deus, porque ele fazendo a obra de Deus já está tendo obras, né? Graças a Deus. Mas de qualquer maneira, é Cristo que vai aparecer, não é isso? Pois atua de maneira oculta e silenciosa, não é isso? É verdade. Aí diz mais, essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Vamos ler essa passagem? Vamos ler essa passagem aí. 2 Coríntios, capítulo 4, e no verso 16. Diz assim, semelhantemente... Marcos, só um minutinho, Daniel. Só um minutinho. Tá. Só um minutinho. 2 Coríntios, capítulo 4 e verso 16. Você pode ler com a vontade. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. O mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. É como disse a estante, né? Precisamos renovar diariamente, todos os dias. Porque o nosso homem interior ele é pecador, ele transgride, vem pensamentos errados e negativos, né? Louvado seja Deus. Mas quando olhamos para isso, todo o véu de Cristo está rasgado, nós temos acesso a Ele através da oração, da súplica, da leitura da palavra de Deus, aí nós podemos prostrar diante de Deus e renovar nossa
o homem interior, o homem espírito, e aí somos renovados, graças a Deus, diante do nosso Deus todos os dias, porque quando Deus vê o nosso altar levantado através da oração e súplica, ele olha assim e olha para nós e ele nos perdoa todas as nossas faltas cometidas no nosso dia a dia. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, tá bem no texto. Tá aí, ó, no versículo. O que é que mais desanima um cristão hoje? O que mais desanima? Um cristão hoje. O homem Por isso, não desanimamos que, pelo contrário, porque talvez o nosso homem exterior ele é pecaminoso, ele vem as coisas que desagradam a Deus, e aí o apóstolo Paulo está ensinando para nós não desanimar, mesmo que nós somos falhos, porque o homem exterior realmente é falho. O homem exterior só vai ser um homem diferenciado como o corpo de Cristo quando for transformado para outro corpo. Então, todos os dias estamos transgredindo a palavra de Deus. Mas nós podemos renovar o homem interior, o nosso espírito, todos os dias sendo renovado na presença do nosso Deus. As nossas falhas. E aqui tem uma passagem, aqui está falando mais forte aqui para nós. Ó, não seja antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, é isso, ó, propagar uma mensagem pública. Ela precisa ser verdadeira. Isso é a verdade, irmão Fábio, porque nós temos que viver o que pregamos. Aquilo que nós falar, nós temos que viver. Não adianta nós querer falar uma coisa que eu não vivo ela, certo? Precisa ser testemunho verdadeiro, certo? Uhum. Porque tem aqueles pregadores, às vezes, de certas igrejas, que falam assim, vocês seguem o que eu estou ensinando, não segue o que eu faço. Não faça o que eu faço, tá certo? Não, está errado. Você está errado. Jesus totalmente errado. Isso, né? Porque nós temos que dar exemplo de vida cristã às pessoas que nos ouvem as nossas palavras. Vamos para frente aqui, pastor Daniel. Aqui, ó, sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade. Isso. Aqui tem um ponto difícil aqui, né, pastor Daniel? Isso. Porque as pessoas que mais difícil de hoje detectar defeitos nossos são os que nos cercam e está conosco. Isso. Essas pessoas é os que nos amam, porque estão perto de nós, vê o nosso defeito e continua nos ajudando, não é isso? E talvez a convivência, né, no lar, na família, e aí com qualquer palavra nós estamos ferindo um ao outro, né? Ferindo um ao outro. As pessoas. Rapaz, isso é ruim demais, né? E precisamos ter muito cuidado. É por isso que nós precisamos abrir a nossa boca, pensar se possamos falar ou não aquilo que vem na nossa mente. Isso é que é o tempero, né? Do sal, né? Graças a Deus, não pode passar nem diminuir, tem que ser controlado, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Esses dias na família, legal, pastor Daniel, eu perguntei o que é o sal exagerado na vida de uma pessoa. A pessoa que fala tudo o que pensa, que vem na mente, que vem na boca, uma torpe, da língua torpe, ele fala tudo, né? E a pessoa precisa ter um controle, um sal temperado, não pode passar não, tem que ser dentro do limite. Graças a Deus. E o interessante é que tudo em excesso é complicado, né, pastor Daniel? Não é só na língua, não, é em tudo. Mas também sem sal também. Eu lembro uma vez que eu tive numa cidade em Campo Grande, e nos estados que eu tive, foi o lugar que menos eu senti assim a comida, que tinha mais pouco sal do que outros lugares, como eu tinha ido já como tempero, né? Sim. Eu lembro que eu entrei no restaurante e senti a falta de aquele costume que eu tenho e achei que seria aquele restaurante. Eu fui para um outro restaurante depois no outro dia e percebi que era o costume deles. Realmente, quando você come todo dia com sal, você não percebe. Você está ali se alimentando, está ali o tempero, está gostoso. Mas imagina uma
comida, uma mesa muito linda, pastor Daniel. É. Linda, linda, recheada de tudo que é gostoso. Aí chega lá naquela comida, quando vai comer, não colocou nem um sal. Não serve, não tem gosto, né? Não tem sabor. Que precisa ter. Não pode ser menos, fraco demais na fé, e nem pode ultrapassar, querer ser demais também, aparecer, né? Tem que ser dentro de uma normalidade, num autodomínio controlado, graças a Deus. O cristão tem que ser assim. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero dar uma entrada mais detalhada ainda. O que é excesso de sal na vida de um cristão, pastor Daniel? O excesso é como já dissemos, é o crente cristão que não guarda qualquer coisa, ele abre a boca, ele fofoca, ele fala o que não convém, fala da igreja, fala do pastor, fala de líder, fala dos irmãos, e, e não tem um pudor maravilhoso para que possa influenciar as pessoas. A influência fica sendo influência do mal, não do bem. Verdade, é isso bem mesmo. Muito bem, vamos aqui então mais para frente um pouquinho. Antes disso, eu quero agradecer aqui aos nossos ouvintes que estão aqui neste momento na Rádio Canaã Gospel também. Meu querido, a você que está aí na Rádiosnet, na TuneIn, na Online Rádios BR, na CX Rádio, na Top Rádios Brasil, na Rio Rádios Online, na Rádios Online Brasil e também na Rádios Aqui, Oficial Central Rádios Online. Obrigado pela sua presença. Continue conosco. Você está aqui na Rádio Canaã Gospel, com o programa Deus é Importante na Sua Vida, com o programa Perguntas e Respostas com o pastor Daniel. Eu estou em Canaã dos Carajás, na Rádio Canaã Gospel, e o pastor Daniel está em Colmeia, no Tocantins, é o vice-pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ciá de Seta. Pastor Daniel, Sim. O tema foi bom, não foi, pastor Daniel? Graças a Deus. Maravilha. Tema abençoado. Vamos dar, já que está chegando no final mesmo, vamos dar continuidade aqui, e só essa parte que nós finalizar. Aqui diz assim, ó, mais embaixo aqui, ó, logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre sua palavra. Aí aqui A palavra de Deus é luz. É luz, né? 119, versículo 105. É Verdade. luz para o nosso caminho, a palavra. A palavra. Ela é lâmpada, né? Graças a Deus. E o último ponto aí, a influência cristã. Agora nós chegamos no último ponto. Um vizinho tem que ser influenciado pelo servo de Deus. Forçar ele a ser crente, não. Mas ser influenciado com bons testemunhos. Graças orientar, conversar, ajudar, falar de Jesus. Pastor Daniel, uma vez, na escola dominical, eu vi um texto muito interessante falando que a pessoa que é servo de Deus, aplicado, ele se torna a pessoa mais inteligente do bairro. E quando alguém precisa dele, quando alguém precisa de alguém ali em redor, naquele bairro, ele corre para aquela pessoa para pedir uma orientação e uma ajuda espiritual. Graças a Deus. É verdade. E isso, um cristão, ele tem que influenciar. Você já imaginou uma pessoa, por exemplo, que está precisando de uma ajuda? Ele precisa se influenciar, ele precisa ter crédito, o povo acreditar nele. Acreditar nele. Acreditar naquela pessoa. Saber que Deus está nele, graças a Deus, não é isso? A pessoa tendo essa confiança. E naquilo que ele tiver necessidade, ele vai atrás, porque ele confia, graças a Deus. Isso é importante. Tem que dar esse testemunho às pessoas. Bendito seja Deus. E uma pessoa que é ajudado por outra pessoa que tem Deus, o Espírito Santo, e conhece a palavra de Deus, ele recebe uma palavra de Deus na hora mais que ele necessita na vida. Outra coisa. Agora, se ele também for atrás de uma pessoa que não tem Deus, que tem um demônio, ele vai receber uma palavra. A primeira coisa que o demônio fala, rapaz, você tem uma arma em casa? Enche aquele trem de bala lá e vai lá e acaba com esse negócio.
Não é brincadeira. A pessoa tem que ter muito cuidado com quem ele anda, o tipo de pessoas que ele envolve, porque a influência... Quantas pessoas estão no cemitério porque foi influenciado pelo diabo? Uma pessoa um dia me perguntou, pastor Daniel, por que uma pessoa tira a vida? Se enforca, se mata, se dá um tiro na cabeça. Eu respondi para a pessoa, não, primeiro, o diabo ele faz uma proposta primeiro para a pessoa, depois que a pessoa pega, abraça e faz uma besteira na vida, aí o diabo vai na mente dele e diz, rapaz, por que você não acaba logo com isso? Dá um tiro logo na cabeça, enforca logo, acaba logo com tudo isso. Obra maligna. O mundo está no maligno, não é? Diz o texto que lemos aqui, um versículo. O mundo jaz no maligno. Mas mesmo assim, existe aquelas pessoas que estavam com a intenção de fazer isso, e através de ouvir um louvor, ouvir alguém, a palavra de Deus, elas mudam de ideia, não é isso? Mudam. E Jesus orienta na vida daquela pessoa, e aquela pessoa aceita Jesus. Porque a pessoa que tem a luz na vida, a luz de Cristo, ele não vai praticar esses atos de jeito nenhum. Uma certa pessoa, de madrugada, ele acordou, uma voz falou para ele, vai lá para a praça. E ele, sem fazer nada, foi. Quando chegou lá, a voz falou para ele, grite bem alto, Jesus te ama. Bem alto, grita. E ele gritou, pensou, meu Deus, estou fazendo papel de boa aqui, grita de novo. Daniel, quando foi no domingo, isso foi no sábado, quando foi no domingo, ele foi para a igreja, quando chegou lá, o homem mais importante da cidade pegou uma oportunidade para falar no microfone, contando que ele ia tirar a vida um dia anterior. E ele estava com a corda no pescoço, em cima de um banquinho para pular. De repente ele ouviu quando a voz falou para ele, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aquele rapaz que estava lá, o que ele fez? Ele deu pulou, levantou e falou, então era verdade. Então era verdade. Era eu que estava lá naquela praça. Ele foi lá, fizeram uma oração para aquele homem. É assim mesmo. O mal tirar a vida das pessoas. Mas nós temos que continuar gritando, falando, influenciando. Jesus ama a pessoa, né? Graças a Deus. Quanto mais nós influenciamos, mais a cidade fica sábia e mais Jesus no coração das pessoas. Graças a Deus. É verdade ou não é, pastor Daniel? Precisamos anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus veio com um amor tão grande pelas pessoas que morreu em nosso lugar. Não precisamos morrer por ninguém, porque Jesus já morreu por todos nós, graças a Deus. Precisamos só continuar falando aquilo que Jesus pediu. E para nós terminarmos aqui diz assim, com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. E para finalizar, eu quero colocar esse versículo aqui, pastor Daniel. Eu quero colocar 2 versículos para nós concluir. 2 Coríntios, eu vou deixar o senhor responder aí, para nós finalizar. 2 Coríntios, verso 5 e no versículo 20. Tá aí. E o 20. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nossos intermédios, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, graças a Deus. Isso é maravilhoso. A exortação de Paulo. E mostrando por intermediário deles, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E o homem, ele pode reconciliar com Deus, falamos agora um instante, né? Fazer um reconcílio e aceitando a Cristo como Salvador da vida. E através de nós, todos nós que servimos a Deus, podemos ligar e desligar a pessoa através da oração e súplica, e ele podendo aceitar Jesus como Salvador pessoal da vida. E neste momento chegou esse momento da oração, pastor Daniel.
Pessoa que quiser entregar a vida para Jesus, agora pode colocar a mão no coração, aonde você estiver, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Agora, se você quer reconciliar, ou você quer entregar a sua vida para Jesus neste momento, se tornar um filho de Deus pela fé, o pastor Daniel vai fazer uma oração para você, ore juntamente com ele e entregue a sua vida para Jesus. Pastor Daniel, pode ficar à vontade. Amém. Vamos orar nesse momento para que o nosso Deus possa perdoar nossos pecados, pecados dos nossos ouvintes, eles aceitando Jesus como Salvador, reconciliando com o nosso Pai Celestial. Como diz o presbítero Fábio, coloca a mão no seu coração e nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai que está no céu, agradecemos, ó Deus, por esse momento tão maravilhoso, que aqui falamos a sua palavra, reconhecendo, Senhor, a nossa fragilidade e reconhecendo que somos luz na terra, sal, Senhor, na terra, para controlar a sociedade, Senhor, Rei da Glória. E essas pessoas que neste momento ouviram a sua palavra, que estão dando crédito, Senhor, aceitando, reconciliando contigo, eu quero pedir que venha perdoar os nossos pecados, o meu pecado e o pecado deles, Senhor, para que possa escrever os seus nomes no livro da vida, Senhor da Glória, e possa caminhar nessa jornada santa, trilhando os caminhos retos do Senhor, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para ti, Senhor. Assim oramos e temos certeza que através do arrependimento das pessoas e a nossa oração, o seu nome será escrito no livro da vida. Assim oramos e por fé agradecemos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Daniel, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade Amém. de estarmos juntos aqui na Rádio Canaã Gospel. Graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus pague e abençoe grandemente a vida do Senhor. Amém. Eu também quero agradecer por essa oportunidade, para o Fábio que tem nos dado, de estar junto com você aí na rádio, né, a transmitir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque sabemos que o talento está sendo multiplicado através desse trabalho. E a recompensa, isso é uma parte das obras que está sendo feita, e o mundo está vendo as obras sendo praticadas através desse programa maravilhoso. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer também aos nossos ouvintes. Eu quero, para você que entregou a vida para Jesus, vá numa igreja evangélica Assembleia de Deus, chega lá, conversa com o pastor, fala que entregou a sua vida para Jesus, pede ajuda, participe dos cultos, lê a Bíblia, ore e seja frequente na igreja, deixe que Deus trabalhe na sua vida. Claro, você é um cristão para ir para o céu. Jesus quer ver você no céu. Eu estou ficando por aqui também no programa Deus é Importante na Sua Vida. Não saia daí, tem muita programação aí na Rádio Canaã Gospel. Nesse vídeo a qual você está participando, tem um link aí que você pode abaixar o nosso aplicativo. E esse aplicativo você pode abaixar e dar continuidade ouvindo a Rádio Canaã Gospel. Aí através desse aplicativo tem muito contato contigo aí na rádio. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. E a paz do Senhor fica com Deus. E eu quero agradecer a todos, em nome do Senhor Jesus, aonde quer que você esteja. Que Deus o abençoe. Fica com Deus. Você acabou de ouvir o programa Deus é Importante para Você, com o presbítero Fábio Alves. Continue ouvindo a Rádio Canaã Gospel.